Michael Malachi, desde Bercheva, e Sam Stachover, desde São Paulo. E vamos fazer um estudo. Temos alguns estudos para serem feitos, está no nosso coração, fazer estudos. E hoje o estudo é a primeira parte de Yeshua e Yehudi. Jesus é judeu. Se você tem dúvida disso, nós vamos tentar esclarecer da melhor forma possível. Tentando provar pela Taná, pela Torá e pela Brit Hadashah também, que Jesus é judeu completo. Ele é um judeu e que cumpriu todas as mitzvot que lhe cabiam. E o Sami vai começar a explanação. Sami, tá certo isso? Olá, pessoal, nossos queridos youtubers. É isso mesmo, Miguel, é isso mesmo. Nós estamos preparando uma série de estudos onde nós queremos levar a vocês um pouco mais sobre aquilo que nós aprendemos nestes anos servindo a Yeshua, servindo ao Senhor. E vimos algumas coisas pelas que nós passamos. E nós gostaríamos de dividir com vocês as experiências que nos levaram a trazer o projeto Israel no caminho para todos vocês. Dividir com vocês as dúvidas que apareceram quando nós conhecemos Yeshua. E eu quero dizer para vocês de que, apesar de que eu nasci numa casa judaica, que eu estudei em escola religiosa, eu não conhecia Deus. Para mim, Elohim era uma coisa complicada. E eu tinha uma instrução dos meus pais, onde eu poderia entrar numa livraria, numa biblioteca, mas tinha uma área proibida, onde se falava de Yeshua, onde se falava de Jesus. E eu nunca entendi muito bem isso, mas como sendo filho de fugidos do Holocausto, eu tinha que respeitar, porque eles tinham passado por uma experiência que eu não conseguia dimensionar. E um dia eu conheci este Yeshua maravilhoso e, por falta de informação, tanto daqueles que falavam sobre Yeshua para mim, como dos lugares onde eu frequentava, eu tinha deixado de ser judeu. E aí tive um impacto, um dia que eu estou numa igreja levantando louvores, e no meu coração começa Shema Israel Adonai Eloheinu, Shema Israel Adonai Echad. Ouve Israel, Deus é um. E aí, aquela sensação de Samuel, para porque agora você é cristão. Mas aquilo vinha no meu coração e me incomodava sobremaneira. E é que Deus colocou um pastor para me dizer, não, espera um pouquinho só, você é judeu completo agora, você acredita no Mashiach. E eu senti necessidade de dividir com vocês essa experiência, porque muitas igrejas não entendem que nós, como judeus, nascidos judeus, somos Yehudim completos depois de conhecer Yeshua. Por quê? Porque Yeshua é Yehudi. E eu queria ver com vocês algumas passagens que eu acho importante para vocês entenderem que isso não é uma avaliação nossa. Em primeiro lugar, eu queria que você soubesse de que em Mateus 1, logo no início do Brit Hadashah, nós lemos uma genealogia de Yeshua HaMashiach. E essa genealogia, ela começa dizendo Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, filho de David, filho de Abrão. Abrão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Judá gerou Tamar a Perez, Zerá, Perez gerou a Esrom, Esrom a Arão, e vai por aí afora. Pessoal, as personagens que nós lemos aqui, Abrão, Isaac e Jacó, é aquilo que nós dizemos constantemente, o Deus de Abrão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus vivo. E esse Deus é Yehudi, porque ele está colocando todos como Yehudi. Então, alguma coisa me chamou a atenção para uma realidade. Essa criança... Sami, ele tem essa árvore genealógica porque existia o Bet Midrash na época, né? O templo, né? Senão a gente não teria se perdido, né?
Pois é, Miguel. Então, vamos por partes. Nós sabemos de que Deus é tão poderoso que ele permitiu que o Beit HaMikdash fosse destruído para que não houvesse mais a necessidade de se gerar genealogias. Mas no momento onde Yeshua nasce, no momento que Yeshua nasce, existe o Beit HaMikdash, existe o livro das genealogias, e começa, então, uma realidade. Olha só que coisa interessante, Miguel. Ele nasce em Eretz Israel. Ele nasce em uma cidade de Israel. Essa cidade é uma cidade que existe, é uma cidade que é real e está na terra de Israel. Essa cidade é Belém. Sim, verdade. Hoje, você, como judeu, não poderia nascer em Belém, porque judeu não pode entrar em Belém. Dentro daquilo que é a complicada situação da Samaria, e que nós sabemos de que hoje não poderia nascer ninguém lá, porque senão ele seria muçulmano. E nós sabemos de que a condição para Mashiach é que ele fosse Yehudi. Mas olha só que coisa fantástica, porque essa criança que nasceu numa casa judaica, ele é feito Brit Milá. Ele é circuncidado, aparece no livro de Lucas. Completados 8 dias para ser circuncidado, o menino dera-lhe o nome de Yeshua, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Isso é Lucas 2, 21. Mas... Sami, esse evangelho de Lucas, ele é muito bom porque Lucas ele não era judeu. Então, para explicar o que estava acontecendo, ele era um médico, né? Ele tinha que contar nos mínimos detalhes para as pessoas entenderem, né? Então, esse livro o Evangelho de Lucas, ele tem muitos detalhes, né? Principalmente esse da questão judaica. Existem várias linhas onde gera-se dúvida com relação a Lucas ser ou não Yehudi. Mas uma coisa é certa, ele relata o nascimento de uma criança judia que vai se chamar Yeshua. Agora, aqui começa um problema que nós estamos vivendo sobre quem é Yeshua e quem é Jesus. Opa, é a mesma pessoa? É. Porém, e agora vem uma coisa importantíssima para você, nosso youtuber espectador. Existem algumas seitas, algumas igrejas, que se desviaram, tentando trazer para si um poder que não o tem, um poder que não detém, deturpando aquilo que nós aprendemos no Tanakh. E essas seitas, de uma maneira bastante deselegante diante de Deus, humilhando-o até, eles nos vendem um produto Jesus que não é o Jesus da Bíblia, não é o Jesus do Tanakh. Eles, primeira coisa que fazem é mudarem o nome dele para Jesus. Então, essas seitas, essas igrejas que precisavam criar condições de poder, eram obrigadas a criar um fantoche, alguma coisa, onde eles pudessem manter um controle, usurpando o Tanakh, ganhando eles o controle e tirando o Deus da revelação, tirando o Deus vivo. E o que eles fazem? Eles começam a vender informações picadas. Eles abusam do direito de que não existiam Bíblias impressas, eram somente rolos, eram somente manuscritos, eram pergaminhos. Então, o povo não tinha informações, e eles começam a sonegar essas informações, criando, então, um outro Yeshua, que não era do Tanakh. E aí, então, aparecem vários papas, vários outorgadores de bênçãos, que vendiam bênçãos que não eram exatamente aquilo que está prometido no Tanakh. E este menino, então, é Yeshua, conforme a Torá de Moshe, conforme a Torá de Moisés. Esta criança, então, ela tem o seu Brit Milá e ainda fazem para ele aquilo que nós chamamos de Pidyon Ben, apresentação diante do Adonai. Veja que também Lucas 2, 21 a 23 nos conta. Passados os dias da purificação deles,
segundo a Torá de Moshe, levaram-no a Jerusalém para apresentarem ao Adonai, conforme o que está escrito na Torá. Todo primogênito ao Adonai será consagrado. Então, essa criança, ela está nascida em Israel, com um nome que representa Yeshua, salvação, e para isso eu recomendo que vocês leiam Isaías 49, 5 e 6, onde ele é definido como Yeshuati, a nossa salvação. Mas, voltando a essa criança, ela é filha de uma família judaica tradicional que mantém os hábitos judaicos. Ele vai, por exemplo, para Jerusalém, conforme Lucas 2, 41, 43, ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para o Pêssach. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Ou seja, Jesus, Yeshua, ele... Sami, geralmente com 12 anos, os meninos judeus estão se preparando para fazer o bar mitzvah, né? Isso, Miguel, muito bem. E como ele está relatado o bar mitzvah. E como ele está sendo treinado para ser Shomer Torá, guardião da Torá, ele tem que juntar informação. Então, olha o que aconteceu com essa criança que simplesmente ficou para trás. 3 dias depois, o acharam no Bet HaMikdash, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizestes isso assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E ele lhe respondeu: Por que me procuravais? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Isso é Lucas 2, 46 a 49. Pessoal... Porque ele era o verbo, né, Sami? Ele era o verbo, né? O verbo que se fez carne. E como ele era o verbo que se fez carne, ele tinha necessidade de ser Shomer Torá, guardião da Torá. Eu queria separar 3 situações para vocês avaliarem a importância das igrejas mostrarem quem é esse Yeshua, que não é o Jesus que muitas seitas pregam. Este Yeshua era um Shomer Torá. Ele guardava aquilo que nós aprendemos na Torá para ser guardado. Vejam só, Marcos 1, 21, ele diz: Depois entraram em Cafarnaum e logo no Shabat foi ele ensinar na sinagoga. Ou seja, ele cumpriu aquilo que ele tinha nos dado no Shema Israel. Manter o Shabat e falar dele em todos os lugares. Em Mateus 13, 54, nós temos: E chegando à sua terra, ensinava nas sinagogas de tal sorte que se maravilhavam e diziam: De onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Vejam que tudo isso é aquilo que é decorrência de você se manter estudando, conhecendo a Torá, mantendo a Torá o tempo todo. E eu quero finalmente falar de Marcos 6,2, onde ele diz: Chegado o Shabat, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: De onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Nós fomos capacitados a fazer as maravilhas que todos aqueles que creem no poder, devorar no poder do Eterno, podem fazer. E muitas vezes nós esquecemos de que nas sinagogas nós víamos isso como uma coisa passada, quando na verdade ele está vivo e presente. E nas igrejas é importante que se volte ao ensino do que tem na Torá. Não tiro a importância do Brit Hadashah, porque ele é a revelação de todas as promessas, ele é a confirmação das promessas. Mas nós não podemos deixar para trás aquilo que é o início de todas as coisas. Então, tentando fechar o que é a confirmação de que Yeshua é Yehudi, eu queria que vocês vissem que em Lucas 22, 7,
que nós chamamos da última ceia, nada mais é do que o Seder de Pêssach. Vejam só, chegou o dia da festa de Pêssach, em que importava comemorar o Pêssach. Yeshua, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos o Seder, para que o comamos. E eles lhe perguntaram: aonde queres que o preparemos? Tudo aquilo que nós vimos até agora é para manter a forma de Yeshua de ser como Shomer Torá, como o guardião da Torá. Mas ele não se limitou a ser ele o guardião da Torá. Como ele ensinou nas sinagogas, como ele ensinou seus talmidim, os seus discípulos, a forma de viver a plenitude da Torá, a plenitude do Tanakh. E eu quero usar uma situação triste, mas ao mesmo tempo alegre, relatada ainda no livro de Lucas 23, quando Yeshua já fez o sacrifício dele na cruz, ele foi tirado da cruz, guardado num túmulo recém-aberto. E sabe o que aconteceu com seus talmidim? Eles foram celebrar Shabbat. Nada mais importante do que, naquele momento, manter o que Yeshua ensinou aos seus talmidim. Manter o Shabbat. Então, a Bíblia nos conta: e tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ninguém havia sido sepultado. Era Erev Shabbat, dia da preparação, e começava o Shabbat, o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, Yeshua, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali colocado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no Shabbat descansaram segundo o mandamento. O ensino de Yeshua foi tão poderoso, foi tão sólido, foi tão consistente, que todos os talmidim, eles mantiveram o Shabbat num momento especial. E ainda continua. Atos 2:1, nós vemos os talmidim cumprindo Shavuot. Eles estavam no lugar reunidos, todos no lugar aonde veio o Ruach HaKadosh. Atos 2:1. Gente, tudo isso é tão importante, tudo isso é tão especial, tudo isso é tão maravilhoso, que os Yehudim precisam saber a grande verdade. Yeshua é Yehudi, ensinou como Yehudim, usando Yehudim para levar a sua palavra e a necessidade de manter cada um de nós como Shomrim Torá, como guardiões da Torá. Eu creio que com isso nós podemos deixar claro a importância de manter a Torá, a importância de sermos Yehudim como Yeshua foi. E nós somos a consequência disso tudo. Nós somos a base para ensinar às igrejas, fundamentalmente, que a tradição judaica, limpa por Yeshua, se mantém até hoje. E quando eu digo limpa através de Yeshua, é que quando Yeshua fez o seu sacrifício no madeiro, Deus houve por bem recolher o Beit HaMikdash, se perdendo as genealogias e fazendo aquele novo pacto, a nova aliança que Jeremias diz em Jeremias 31. É uma aliança que já não precisa mais de uma lei. É uma aliança que é feita no nosso coração. Sami, você comprovou, né, pela Torá e pela Brit Hadashah, que Yeshua e Erodi, que Jesus é judeu. E en passant, você também confirma que ele é o Mashiach. Você também comprova isso. Por quê? Porque você nem percebeu, mas en passant você falou o seguinte, que ele faleceu e tinha 12 caras que estavam ali falando, pô, esse cara multiplica pão, esse cara cura cego, cura coxo, pô, ele faz tanta coisa, né? Esse cara deve ser um Mashiach. Eles estavam pensando isso, eu acho. Aí estavam seguindo. Quando eles viram ele no madeiro,
que eles fizeram? Pernas para que te quero. Foram para Galileia e foram pescar. Nisso é a comprovação que ele ressuscita. Porque se ele não tivesse ressuscitado e falado com eles, eles estavam na Galileia pescando até hoje. Certo? Eles não iam se aventurar, um ser enforcado, o outro ser crucificado de ponta cabeça. Eles não iam fazer isso por uma pessoa que tinha falecido e acabou. Não, Yeshua ressuscita e vai ter com eles. Então, você, além de provar que ele é judeu, você comprova que ele é o Mashiach também. Miguel, você adiantou os próximos estudos para os nossos youtubers espectadores. A gente tinha combinado. Fugiu da combinação. Mas é exatamente isso, pessoal, que nós queremos levar para vocês. É esse ensino, essa visão, para vocês poderem ver o quanto nós temos de informação na nossa Bíblia para poder mostrar essas coisas. Por isso que tudo isso que nós estamos falando para vocês é comprovável na tua Bíblia. Você não tem Bíblia? Tem versões digitais na Bíblia que você pode descarregar no teu celular, no teu tablet, no teu computador. Mas não deixe de olhar a tua Bíblia, porque é na tua Bíblia onde você vai ver aquilo que nós estamos te contando. Não é que nós inventamos essas passagens. É só você ter tempo e disposição para estudá-las no texto original. Então, tudo que nós estamos passando é graciosamente do mesmo jeito que recebemos. E nos colocamos à disposição de cada um dos nossos youtubers que precisem de informações, que precisem de ajuda, que precisem de algum tipo de entendimento. Estamos aqui à disposição para ajudar. Esse que é o objetivo. Esclarecer, ensinar, contar e mostrar no texto bíblico tudo aquilo que é importante. É isso, YouTube espectador. Aguarde os próximos estudos e divulguem. Quanto mais gente ver, é de graça. E a palavra está aqui. Eu estou aqui com o Tanar aqui. Eu estou com o Tanar, que é a Torá, os profetas e os cânticos, em português e em hebraico. E tem o Brit Hadashah também. Tem à disposição. A gente vai estar falando e tem à disposição qualquer livraria, em qualquer lugar. Acho que é o livro mais vendido e mais publicado do mundo, é a Bíblia. Né? É isso, Sami? Obrigado pela vossa audiência, obrigado pelo vosso tempo e vamos juntos, vamos celebrar Israel no caminho. Shalom, shalom. Shalom, shalom.